Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo reinem no coração de todos vocês. Amém? Nós vamos orar para nós darmos início a esta meditação da palavra do Senhor, esperando que o Espírito Santo fale aos vossos corações, assim também como falou no meu, através desta palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, santo, glorioso e poderoso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos, que nós te suplicamos, pedindo a tua graça, meu Deus, a tua misericórdia, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Usa-nos, Senhor, que essa palavra que nós iremos transmitir neste momento possa penetrar no coração dos nossos ouvintes e que eles possam entender que só o Senhor é Deus. Que eles possam também entender que a justificação é pela graça, através de Cristo Jesus. Nós oramos, certo da tua bênção, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouco sobre justificação pela graça. Nós vamos ter por base o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Nós vamos ler o texto todo, porque, na verdade, é um texto longo. Mas nós vamos meditando, conforme nós fomos falando, né? Lendo os versos, meditando nele, e eu creio que será mais fácil para que você entenda. Antes, porém, de entrar no texto, quero deixar claro para você que, para nós entendermos a justificação, precisamos entender também a queda. Se não entendemos a queda, em momento algum nós vamos entender a justificação. Se não entendemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que não somos merecedores da graça, nós também não vamos entender a justificação. O homem, quando ele se acha justo, ele diz que não necessita da graça de Deus, não precisa ser justificado porque ele já é justo, portanto, esse homem não vai ser justificado pela graça de Deus. Mas, para entendermos então a justificação, precisamos ir lá no livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, onde a palavra do Senhor nos diz: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Meus queridos, está aqui o primeiro texto, onde nos esclarece muito bem o porquê precisamos ser justificados por Cristo, através da graça ou pela graça. O homem, na verdade, ele foi advertido por Deus, quando Deus colocou ele lá no jardim do Éden, e disse que ele podia comer de todos os frutos que havia no jardim, porém da árvore que estava no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, ele não podia comer, porque no dia em que ele comesse, ele iria morrer. Olha que interessante. Se eu perguntar para você o que é morte, você vai me responder que é a interrupção da vida, né? Então você morreu. Não está errado. Mas a morte, à luz da Bíblia, ela vai um pouco mais além, ela significa separação também.
E aqui no caso de Adão, ficou muito bem claro que apesar de também o pecado gerar a morte física, né? Mas a morte física não veio imediato, ela veio posteriormente. Mas a morte espiritual, ou a separação de Adão com Deus, ela veio imediatamente ao pecado. A palavra nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E mediante a isso, todos nós nos tornamos pecadores, diz o texto de Romanos, capítulo 5, com exclusividade, no versículo 15, ele diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Meus queridos, então, se você não entender que você é pecador, que você é falho, que nós somos herdeiros, a nossa natureza, ela é pecaminosa. E quando eu digo a nossa natureza, não escapa a um. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Todos nós somos, não escapa a um. Nascemos de Adão, consequentemente herdamos o pecado em que Adão cometeu, e hoje todos nós temos a nossa natureza pecaminosa, fomos totalmente corrompidos pelo pecado, depravados, e só alcançamos a justificação através do sangue de Jesus. Por isso que Paulo, aqui aos Romanos, vem trazendo para nós essa lição, essa mensagem tão maravilhosa. Mas eu repito, se você não entender que você precisa de Cristo, que você é uma pessoa falha, que tem aí um monte de dificuldades a vencer, você nunca vai ser uma pessoa justificada. E talvez você não saiba o que é ser justificado. O que é ser justificado? Ser justificado é se tornar justo. Aí você pode dizer, peraí, pastor, você está falando que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós temos um monte de dificuldades, como então nós podemos nos tornarmos justos? E é verdade, somos pecadores, temos um monte de falhas, continuamos ainda tendo, essa é a grande verdade. Eu já comentei algumas vezes, algumas mensagens que fiz, sobre algo que chama-se propiciação. 1 João capítulo 2, João fala sobre isso. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E o propiciatório era quando os sumos sacerdotes, eles lançavam ali, espargia, né, o sangue sobre ali a tampa da arca, e faziam um sacrifício ao Senhor, e o Senhor recebia, né, aquela propiciação, aquele sacrifício, e através dali eram perdoados os pecados da humanidade, através daquele sangue que era aspergido sobre a tampa daquela arca. Era o propiciatório. Porque então João disse que Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Porque Cristo, ele derramou o seu sangue lá na cruz, para que através do seu sangue nós tivéssemos a remissão e o perdão dos nossos pecados. Então, meus queridos, a justificação, quando ela acontece, você pode estar perguntando. Paulo escreveu aqui no primeiro versículo do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação, ela acontece quando você ouviu a palavra do Senhor. Pela fé você aceitou a Cristo como seu Salvador. Consequentemente, você se torna justo. É algo difícil de entender quando nós não aceitamos a Cristo, não meditamos na palavra do Senhor, mas é exatamente isso. Você aceitou a Cristo,
Deus, Ele olha para você, não vê mais você pecador, vê você justo, e a palavra nos chama de justo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é o mediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor. Isto é, Deus, Ele olha para nós e enxerga Cristo em nós. Isso é um pouco complexo, às vezes, para quem não lê a palavra do Senhor, não tem uma experiência com Deus, porque parece que não é real. Mas é verdade, por isso que a palavra diz que nós somos justificados pela fé. Porque agora Cristo habita em nossas vidas. E como Ele é o intermediário, o mediador, Ele habita em nossas vidas, Cristo enxerga eu hoje como uma pessoa justificada, ainda que tenho falhas. Porque entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pela graça, me justificou através do seu sangue, como justificou também todos aqueles que o aceitaram. Então, nós nos tornamos justos através do sangue de Cristo. É algo muito interessante, muito bom entendermos, porque se não formos justificados, não teremos comunhão com Cristo e não teremos também o perdão dos nossos pecados. Mas Paulo, ele vem nos esclarecendo algo, que é os Romanos 5, a partir do verso 12, conforme disse, né? No versículo 12 ele diz: olha, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante. Às vezes usamos alguns termos, né? Ouvimos algumas pessoas usarem, e o termo é assim: olha, se foi Adão que pecou, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Não foi eu. Meus queridos, se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas Adão pecou, ele era o primeiro homem que Deus a criou. Nascemos após o pecado de Adão, consequentemente herdamos também o pecado que Adão cometeu. Por isso a Bíblia diz: todos os homens pecaram. Qual foi a consequência disso? A morte, uma maldição. Deus havia dito antes: no dia em que vocês comerem, ou que você comer do fruto que está no meio do jardim da ciência do bem e do mal, certamente você vai morrer. Aconteceu. O homem, eu digo sempre essa palavra nos velórios, né? O homem não foi criado para morrer. Esse é um dos fatores que nós choramos, que nós sentimos, que nós pranteamos com a partida de um ente querido nosso, de um amigo, enfim, porque o homem não foi feito para que ele se separasse, né? O homem foi feito para ser eterno, a palavra nos orienta. Mas o homem foi desobediente ao Senhor, mediante a sua desobediência veio essa maldição que é a morte, e a morte reina até hoje. Mas existe aí algo interessante para aqueles que ainda que terão a morte física, mas não terão a morte espiritual. Aqueles que forem justificados por Deus, pela fé, conforme nós lemos no capítulo 5, versículo 1, este aí, ainda que seu corpo vai para a sepultura, mas ele não será separado de Deus, em hipótese alguma. E o texto vai estar nos dizendo isso, porque inclusive a mensagem que eu disse, diz sobre a justificação pela graça de Deus. Meus queridos, se fosse justificação pelas obras, como algumas pessoas até dizem que são justos e não são, nenhum de nós seríamos justificados. Não existiria homem justificado, porque nós não temos condições de ser justificado pelos nossos atos. Os nossos atos, diz a Bíblia, que são como trapos de injustiça. Não existe homem bom. Só Cristo foi bom. Não existe. Todos nós somos ruins. Nossa própria natureza é ruim. E nós fazemos realmente coisas que desagradam os olhos do Senhor. Por isso que a justificação, ela é pela graça de Deus. Mas ele diz mais: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo,
Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. O que Paulo está dizendo com isso? Se você não tem uma lei, né? Se algo não te explica, né? Olha, não matarás, por exemplo. Você não tem lei, né? A partir do momento que a lei existe e você transgride a lei, você está cometendo um pecado. Mas no versículo 14 ele diz mais: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. É interessante, irmãos. A lei veio por Moisés, por isso que Paulo está dizendo isso, 430 anos posteriormente. Mas ele diz que, todavia, irmãos, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Aí você fala: poxa, pastor, mas não existia lei, o senhor acabou de dizer. Sim, mas existia uma outra coisa, que às vezes nós chamamos de lei. Deus havia dado uma ordem. Adão sabia, por exemplo, que ele não podia comer do fruto. Deus havia dado uma ordem. Existia uma consciência, como existe até hoje, e que faz-me lembrar, inclusive, de Caim. Não existia a lei de Moisés, quando Caim matou o seu irmão Abel. E por que ele mentiu quando Deus perguntou: cadê o seu irmão Abel? Talvez ele mentiu, né? Mas omitiu e foi até, inclusive, muito mal educado. Porventura eu sou o guarda do meu irmão? O que nos remete a isso? O que nós entendemos sobre isso? Caim sabia que era errado ter matado o seu irmão, mesmo sem ter lei, não matarás. Caim sabia. Então ele tinha dito: não, matei. Seria simples, né? Está tranquilo? Não, senhor, eu matei. Mas ele disse: não, eu não sou o guarda de meu irmão. Então Caim sabia. Ainda não tinha lei vinda por Moisés como um mandamento, mas eles tinham consciência. Deus havia colocado já algo neles, como também nós temos até hoje, que nos acusa e nos condena quando fazemos algo de errado. Hoje, ainda tendo a consciência, temos também a lei que nos aponta o que é pecado, o que é transgressão. E muitas das vezes, mesmo assim, nós cometemos, porque somos falhos por natureza. Mas ele diz mais, versículo 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transborda ou transbordou para muitos. Olha agora que interessante, meus queridos. Paulo diz que não há comparação, não dá para se comparar, não é igual a transgressão com a dádiva ou com a graça de Deus. Não dá para se comparar. A graça é muito maior. Isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem comparação. Não dá para se comparar. Porque se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só homem, de Cristo, transbordou. É muito maior a graça. Isso nos alegra muito. Porque se não existisse a graça, ninguém seria salvo. Ninguém, em hipótese alguma, não teria como ser. Porque a nossa natureza, ainda quando aceitamos a Cristo, ela continua pecaminosa. É muito desagradável, mas é verdade. Nós, quando nos convertemos, eu particularmente, acredito que quase todos nós que já entregamos a nossa vida a Cristo,
nós nos convertemos e quando nós nos convertemos nós temos algumas visões erradas, né? E eu particularmente tinha também. Então a gente se converte com aquele fervor todo, aí você fala, a partir de agora eu aceitei a Cristo, eu sou uma pessoa santa, eu não vou pecar mais. Isso é muito bom, meus queridos, esse sentimento, mas não é verdade. Não é verdade. E quantas das vezes nós sofremos, e eu particularmente tinha sonhos, uns sonhos horríveis, e acordava com aquele medo, orava a Deus, falei, Senhor, tenha misericórdia, será que eu vou fazer isso de novo? Porque a minha natureza pecaminosa ainda existe. Claro que Paulo nos disse aos livros de Gálatas que nós temos que crucificar a nossa carne com as suas concupiscências, não tem a menor dúvida disso. Mas mesmo assim, essa crucificação, algumas pessoas dizem que ela é uma crucificação de tal forma que ela morre literalmente, mas ela não morre literalmente, isso não é verdade. Nós ainda continuamos sentindo prazer pelas coisas erradas. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Aí nós começamos a entender, o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos ensinando, a palavra vai nos moldando, nós vamos aprendendo através dos ensinamentos bíblicos, que nós continuamos a ser falhos. E por esse motivo, cada dia que se passa, nós necessitamos do arrependimento e da graça de Deus. E isso vai até o final da nossa vida. E não existe pessoas boas para dizer que, olha, eu não preciso, e isso não é verdade. É verdade. Então, somos pecadores, nascemos pecadores, e o que nos conforta e nos alegra é que a palavra diz que não há comparação entre a transgressão e a dádiva de Deus. A dádiva de Deus é muito maior. Deus, Ele não nos escolheu porque nós somos bons. Há pessoas talvez que até pensem assim, mas não é verdade. Senão eu não escolhia ninguém. Nós não somos bons. Mas Paulo continua dizendo no versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. A dádiva é a graça. Graça é uma dádiva em que eu não tenho condições de pagar, por isso que ela é dádiva. Dádiva, não tenho como pagar. Se não fosse dádiva, nós estaríamos condenados todos, porque o salmista diz que nenhum homem pode pagar pelo pecado de outro, porque o seu preço é muito caro e os nossos recursos esgotariam antes. Por isso que não dá. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. É interessante esse verso e esta palavra, porque para nós pensarmos um pouco, né? Eu já falei, por que Cristo nos salvou? Porque nós somos bonzinhos? Não, meus queridos, nós não somos bonzinhos. É a dádiva, é a graça e a misericórdia de Deus, que é muito maior do que as nossas transgressões. Muito maior. Mas o que nós precisamos, que eu repetir para você, é entender. Se eu não entender isso, a graça para mim não serve, ou eu não vou alcançar a graça. Se eu não entender que eu sou falho e que necessito todos os dias da graça de Deus, de nada adiantou Cristo morrer por mim. Eu não entendi. Eu acredito que eu sou bom, que o que eu faço me leva à salvação, porque às vezes eu não mato, às vezes eu não roubo. Eu me julgo uma pessoa boa.
Ainda que conscientemente eu sei que isto não é verdade. Mas às vezes a soberba faz com que eu me julgue ser uma pessoa boa. Por isso Paulo continua. Versículo 17 do capítulo 5. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante, meus queridos. Olha que interessante. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, e reinou mesmo, por meio dele. É verdade. Nós somos separados de Deus. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. E vida aqui entendemos que não é vida secular, ou a vida material, ou esta vida que nós temos aqui, a nossa respiração. Não, essa vida, quem tem a graça ou quem não tem, ele vive. Mas ele diz aqui que recebemos vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É a vida eterna com Deus. Eu disse no princípio que aqueles que aceitam a Cristo, eles não terão uma morte eterna ou uma separação para sempre de Deus. Não, eles não terão, nós não teremos isso. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Grava bem isso, somos alcançados pela graça de Deus. Isso não tem preço. Se as pessoas que aceitaram a Cristo entendessem ou entender isso, eu creio que o valor seria outro. Muitas pessoas não valorizam o ser filho de Deus. Muitos não valorizam ser justificados por Cristo através do seu sangue, que custou muito caro, por sinal. Muitos não valorizam. Mas se entendessem, acredito que seria um cristão melhor, vamos assim dizer. Algumas pessoas até dizem: olha, pastor, tá bom, se a salvação é pela graça, então nós não precisamos ter boas obras, mas a Bíblia não diz isso. Eu costumo dizer que nós não temos boas obras, ou não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. A coisa é um pouco ao contrário do que algumas pessoas imaginam. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu procuro ser bom porque eu sou salvo. E a sequência é exatamente essa que a palavra nos ensina. Mas vamos lá, Paulo ainda fala um pouquinho mais, Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra justificação aparece sempre nesse texto. E é a palavra correta. Somos justificados por Deus através da nossa fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 19 diz mais: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esse verso ele é maravilhoso,
Por isso que eu disse no começo. Você pode falar, pastor, mas nós somos justos? A Bíblia diz que nós somos justos. Quando eu digo a Bíblia diz que nós somos justos, não é que nós não falhamos, é que nós somos justificados por Deus através de Cristo. Isso é muito sério e é muito gostoso. Eu me choro muito de alegria por isso. Por quê? Porque eu sei que as minhas condições, por mim mesmo, eu não seria, em hipótese alguma, feito justo. E você também não. Mas a Bíblia diz que pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E você que está ouvindo, é importante, se você não aceitou a Cristo ainda, diz o texto aqui na minha tradução, que muitos serão feitos justos. De repente você pode ser um desses. Basta aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Consequentemente, você é justificado. Vai ter uma vida de santificação, vai ser santificado, que é um processo do dia a dia. E, consequentemente, será glorificado, irá morar com o Senhor para sempre. Essa é a trajetória de um homem e de uma mulher de Deus que entende que a justificação é pela graça de Deus. Que nós possamos entender que é somente pela graça. Não é pelos seus atos, não é porque você é filho de cristão ou não, não é. Não é. É porque Cristo morreu e nos deu o direito de uma vida eterna. É por meio da misericórdia e da graça de Cristo. Não tem outro meio. Algumas pessoas às vezes até pensam que tem, mas não tem. Para concluir, versículo 20 e 21 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ressaltar é aparecer, não é? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha que interessante. Algumas tradições dizem que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi muito maior. E o versículo 21 conclui, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvi algumas pessoas dizerem, com uma certa razão, eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço perdão, não mereço essa graça. E é verdade. Qual de nós merecemos? Ou merecíamos? Não merecemos mesmo. E por isso que eu já disse, é graça, é dádiva, é favor, é algo que nós não temos como pagar, por isso que foi dado de graça. Por isso foi pago por Cristo pela sua vida, com o seu sangue. Mas a Bíblia diz aqui, nossos pecados podem serem muitos, abundar, ser bastante. Mas a graça, ela é muito mais abundante do que os nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque pela graça nós somos salvos, disse esse mesmo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então concluo dizendo para vocês, repetindo o versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo,
nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Oremos. Santo Deus, glorioso e maravilhoso Pai, que esta graça, Senhor, alcance nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles, meu Deus, que o Senhor conhece e sabe, Senhor, onde quer que ele está, onde quer que ele esteja, e se é apto ou não, somente o Senhor sabe. Mas alcança, Senhor, pelo poder da tua misericórdia, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém. Deus abençoe a todos.